Olá a todos, eu sou Neymar Roncati, sou médico veterinário e gostaria logicamente de agradecer à VetNew pelo convite de explorar um tema que eu tanto gosto com todos vocês. O objetivo desta apresentação é traçar um panorama dos principais parasitas gastrointestinais nos equinos, assim como entender um pouco sobre a história dos principais vermífugos que estão disponíveis no mercado. Compreender um pouco mais a importância do parasitismo em cada faixa etária dos diferentes equinos. Descrever pouco sobre a resistência que existe em alguns parasitas gastrointestinais aos fármacos disponíveis no mercado e salientar a importância de um bom controle epidemiológico destes parasitas gastrointestinais nos equinos. Os pontos chaves que nós podemos destacar perante os verminoses e os vermífugos é que não existe um consenso no modelo de rotação que devemos realizar. Isso porque muitas estratégias vêm mudando, se atualizando pelo aparecimento de resistências e pela não adequação na utilização rotineira de vermífugos para não induzir essas resistências. Dificilmente nós realizamos um levantamento epidemiológico de propriedade, o que se torna um erro nosso, de médicos veterinários, querendo utilizar uma mesma fórmula para diferentes propriedades. Todos acham que sabem muito sobre este assunto, porque é um assunto antigo, bastante conhecido, mas é importante termos aqui algumas atualizações. E não existem grandes investimentos de empresas internacionais ou nacionais para novos fármacos. O que muda neste ano, porque em 2022 a VetNew lança um novo produto, um antihelmíntico para equinos. A prática na rotina deve mudar, porque a gente não deve utilizar de programas que sejam o mesmo nas diferentes propriedades, nas diferentes regiões brasileiras ou sequer no mundo afora. Precisamos entender o que acontece em cada propriedade frente a um levantamento epidemiológico. Falando um pouco dos parasitas gastrointestinais, eles podem acometer diferentes idades, desde potros bastante jovens, como os cavalos adultos, e acometendo os animais causarem doenças, quer sejam doenças diretas ou indiretas, ou uma diarreia, como nós visualizamos em indivíduos bastante jovens ou mesmo em cavalos adultos, que é até mais grave. As várias cólicas gastrointestinais, as dores abdominais de origem gastrointestinal, que possam levar inclusive esse animal a resoluções de atos cirúrgicos ou mesmo até o óbito, se a gente não tiver aqui uma solução adequada para esse autoparasitismo que o animal pode ter. As grandes perdas no desenvolvimento dos animais. Para os animais em crescimento, logicamente uma carga parasitária muito alta pode levar a uma competição alimentar para este animal que está em desenvolvimento. Pode levar a problemas como anemia, que inibe o crescimento adequado desses potros. E com isso a gente pode ter uma perda na genética que esse animal teria para um bom desenvolvimento. E logicamente a queda de desempenho, a queda de performance, o não desempenho adequado daqueles animais que são atletas, e não só os atletas, as diferentes práticas esportivas que a gente tem nos equinos, mas também para os animais de trabalho, para os animais a campo, aqueles animais que quer sejam façam aqui uma atração, são montados para passeio, são utilizados na lida com o gado e não conseguem desenvolver adequadamente o seu trabalho porque tem aqui um autoparasitismo, uma cadeia de vermes intestinais bastante grande, levando ele a uma não condição adequada de saúde. Para o combate desses parasitas gastrointestinais, existe um histórico no lançamento de diferentes fármacos desde a década de 1960. Lá em 1960 houve aqui o lançamento dos primeiros princípios, chamados antihelmínticos aqui, como os benzimidazóis. E logicamente isso levou à redução de muitas mortes, de óbitos que aconteciam com os equinos, principalmente com parasitismos de grandes estrôngilos, ou até de pequenos estrôngilos, que eram considerados os parasitas mais importantes na cadeia de parasitismo dos equinos. Agora, em 1981, houve aqui o lançamento da ivermectina, um produto que apareceu no mercado como um grande salvador de muitas vidas dos equinos aqui, porque os benzimidazóis já não tinham mais a eficácia adequada, com quase 20 anos de utilização no mercado, e daí uma grande empresa lançou um produto que era a ivermectina. A ivermectina hoje ela é bastante popular, ela já tem aí quase 40 anos de utilização e, logicamente, com o aparecimento da ivermectina, a gente começou a idealizar a rotação de princípios ativos. Já era um outro princípio e daí começou a se ter essa ideia de rotacionar os princípios ativos, justamente fugindo de possíveis resistências ou então albergando aqui um controle melhor dos diferentes parasitas gastrointestinais.
Agora, já perto da década do ano 2000, aqui eu estou falando da década do ano 90, final dos anos 90, a gente teve o lançamento da moxidectina, também uma lactona macrocíclica, assim como a ivermectina, que veio ao mercado trazendo para nós hoje uma atuação bastante grande em vários parasitas, mas que a partir do ano 2000 começou também a ser questionada como os demais outros produtos, porque se começou a realizar investigações mais profundas sobre a possível resistência e existe a comprovação em vários trabalhos da resistência desses princípios ativos contra a maioria dos parasitas gastrointestinais. Então, por que não o lançamento de um novo produto? Em 2022, nós temos aqui o lançamento de uma nova lactona macrocíclica, a doramectina, associada com o praziquantel, pensando no controle epidemiológico e um controle de verminose intestinal, tanto de nematóides como de cestoides, ou seja, dos vermes redondos, cilíndricos ou dos vermes chatos. Agora, a partir do ano 2000, muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos tentando entender o que acontece com a resistência parasitária. E mesmo utilizando todas essas drogas, muitas propriedades ainda têm problemas sérios com verminoses, ou até com distúrbios como, por exemplo, as cólicas gastrointestinais, óbito de animais e o não bom desenvolvimento desses indivíduos. Em 2022, por sorte, temos o lançamento de uma molécula associada, que é a doramectina e o praziquantel. Os principais parasitas gastrointestinais dos equinos estão aqui entre vários grupos, como os nemateumintos e os plateumintos, que podem ser chamados de nemátodas e céstodas. São parasitas cilíndricos ou parasitas chatos. Os grandes estrôngilos são parasitas que temos vários exemplos aqui, como estrôngilos vulgares, o estrôngilos edentatus, o estrôngilos equinos. Estes parasitas, os grandes estrôngilos, eram muito importantes em décadas passadas, mas hoje perdeu importância, por exemplo, para os pequenos estrôngilos que parasitam muito mais as populações de equinos. Os pequenos estrôngilos, sim, existem trabalhos comprovando que quase 100% das populações de equino mundo afora são contaminados por este parasita, os chamados ciatostomíneos. Ainda temos outros parasitas como o ascaris, que é o Parascaris equorum, um verme cilíndrico bastante importante, com resistência a vários produtos disponíveis no mercado e que tem trazido muitos problemas de saúde para os equinos. Temos ainda, por exemplo, o Oxyurus equi, que traz muitos problemas alergênios, principalmente na região perineal dos equinos, levando eles a coçarem a cauda, constantemente se ferirem nesta região, e isso pode ter a ver com o parasitismo. E temos ainda alguns parasitas, como por exemplo o gasterófilos, o abronema, que são parasitas gástricos dos equinos. E o abronema, principalmente, causando muitas feridas de pele num ciclo errático que ela possa acontecer. Não só desses parasitas cilíndricos, também temos o verme chato, como por exemplo a anaplocéfala. A anaplocéfala é um parasita bastante importante, não só pelo parasitismo, mas pelos processos obstrutivos que ele possa causar quando grandes populações infectam aqui, parasitam regiões como, por exemplo, a válvula ileocecal, culminando até em distúrbios que possam levar o animal para uma cirurgia gastrointestinal, por uma laparotomia para a resolução do quadro. O parasitismo no trato gastrointestinal pode começar no estômago, como já disse, com a própria abronemose. É um parasita de difícil diagnóstico, que muitas vezes nós não encontramos ovos nas fezes para tentar identificar se existe o parasitismo dele ou não, mas em muitas propriedades nós começamos a encontrar feridas cutâneas de pele, feridas com um prurido bastante intenso, feridas bastante necróticas, que incomodam muito o animal e os seus tutores, os proprietários. E muitas vezes a gente trata única e exclusivamente a ferida sem imaginar que haja um autoparasitismo naquela população e que nós devemos fazer um controle epidemiológico contra esse parasita gástrico do próprio equino. Do parasitismo ainda do tubo digestório, podemos falar do intestino delgado. No intestino delgado, nós temos principalmente aqui, por exemplo, o Strongyloides western, que é um parasita que tem várias formas de contaminação. Tanto pode haver uma contaminação num ciclo direto, ou seja, adquirir larvas 3, as larvas infestantes na própria pastagem, que adentram ao tubo digestório, podem romper o tubo digestório e migrar para o pulmão, por exemplo, por via circulatória, e quando subir a traqueia e ser expelida por uma possível tosse, ser novamente digerida e entrar no ciclo digestório. Mas muitas vezes este ciclo ele é facilitado com a penetração ativa sobre a pele, não só animais jovens como animais adultos, entrando no mesmo ciclo
que pode acometer o sistema respiratório, como também o sistema digestório, causando, inclusive em animais jovens, pneumonia intersticial, por esse parasitismo durante o ciclo no sistema respiratório. E tem uma importância no estrongilose Wester aqui, que é a contaminação transmamária, ou seja, éguas que não são bem controladas, que não estão vermifugadas, e o ideal é que a gente faça a vermifugação neste último mês de gestação das éguas, ela pode sim transmitir esse parasita gastrointestinal para os potros jovens já durante a mamada. Também relacionado ao intestino delgado, nós temos aqui um problema bastante sério com o Parascaris decorum. É um ascaris com um comprimento bastante grande, um dos maiores parasitas gastrointestinais que nós encontramos nos equinos, que por vezes formam, pela presença de muitos parasitas adultos, um grande enovelado, causando processos obstrutivos de intestino delgado, mesmo em animais jovens, como em animais adultos também. Muitas moléculas utilizadas para vermifugação dos animais têm demonstrado uma resistência altíssima contra o Parascaris decorum. Não só pelo princípio ativo não ser eficaz contra o parásito, como também pela utilização inadequada de doses aquém da dose indicada, que seria uma dose eficaz. E assim, nós temos tido muitos problemas em relação ao Parascaris decorum em muitas propriedades da equidicultura. Se relacionando um pouco mais aqui ao intestino grosso. No intestino grosso nós temos aqui os estrôngilos. Os estrôngilos são parasitas que são hematófagos e podem induzir anemia nas diferentes idades aqui dos equinos. Podem causar lesões isquêmicas severas, porque elas podem migrar pelo mesentério durante o ciclo de parasitismo e causar lesões de inibição de vascularização, de irrigação tecidual no intestino, levando a processos obstrutivos que levem a possíveis cirurgias corretivas, onde a gente acaba encontrando processos isquêmicos de até necrose tecidual intestinal por conta dessa migração larvática. Não só no intestino, mas em alguns órgãos cavitários podem ser contaminados também, como o próprio mesentério, o fígado, o pâncreas, durante esse ciclo de parasitismo dos estrôngilos. As larvas podem permanecer na pastagem por longos períodos, às vezes até 2 anos, o que facilita ainda mais o ciclo de parasitismo nos animais. Logicamente, no simples pastejo, o equino pode adquirir esses ovos, essas larvas infestantes, e assim movimentar esse ciclo de contaminação. Em relação ao intestino grosso, a gente pode dar um enfoque maior aqui aos pequenos estrôngilos, aos ciatostomíneos. Estes parasitas, como eu já disse, eles podem contaminar 100% das populações dos equinos mundo afora e muitas vezes são assintomáticos, ou seja, não causam nenhum tipo de distúrbio para o equino. Mas o grande parasitismo, a presença de uma grande população dos ciatostomíneos no intestino grosso do equino pode levar a processos como de anemia, diarreia, perda de peso, emagrecimento progressivo, o que leva, logicamente, ao não desenvolvimento adequado ou não performance adequado desses equinos durante o seu desenvolvimento de trabalho ou mesmo desenvolvimento atlético. Temos ainda o Equioxurus, como eu comentei para vocês, que parasita o intestino grosso. As fêmeas têm uma tendência em sair pela região anal para fazer uma ovoposição no períneo, utilizando de um cimento para grudar os seus ovos, que é bastante alergeno, que causa muita coceira nesta região, e a gente muitas vezes vê os equinos coçando a cauda, ferindo a cauda, deixando a cauda toda arrepiada. Como reclamação dos tutores, isso pode ser encontrado facilmente e pode ter relação com esse parasitismo. E ainda temos a Anaplocéfala perfoliata, contaminando o intestino grosso também. Essa principalmente um parasita, que é um verme chato, pode parasitar a válvula ileocecal com vários indivíduos ao mesmo tempo, causando um processo obstrutivo, que muitas vezes só pode ser corrigido num ato cirúrgico. O parasitismo ele depende muito da faixa etária de acometimento e o controle e a utilização das diferentes fármacos também. Podemos começar falando dos potros lactantes. Eles têm aqui uma suscetibilidade orgânica bastante grande, eles têm um complexo imunológico muito menos eficaz, existe uma imaturidade do sistema imunológico desses indivíduos e, logicamente, quando eles ficam doentes, a doença é mais grave. A infecção ambiental ou mesmo mamária, como o exemplo que eu dei do Strongyloides western, é bastante importante. Portanto, o controle em potros lactantes não começa só a partir do nascimento, e sim com a vermifugação das éguas no pré-parto, no último mês antes do parto. A estratégia de controle está nessa vermifugação da mãe e, logicamente, a vermifugação dos neonatos a partir do 1º mês de vida.
A maioria dos parasitas tem um período pré-patente, ou seja, um período desde a aquisição da infecção e até aparecimento de parasitas adultos causando doença de cerca de 20 a 30 dias. Então, normalmente não é necessário realizar nenhum tipo de vermifugação antes desse período. O Strongyloides westeri pode sim causar uma infecção precoce, diarreias por volta de 15, 20 dias de idade, mas a vermifugação das éguas precoce ao trabalho de parto normalmente traz um controle bastante eficaz. Já em relação aos potros desmamados, ou seja, aqueles indivíduos com cerca de 5 ou 6 meses de idade que nós retiramos das mães, a susceptibilidade orgânica é muito menor. Eles têm uma resistência muito maior, um sistema imunológico pronto para a sua defesa. Logicamente, depende do aglomerado de animais que se faz. Normalmente, após desmama, nós colocamos os animais em grandes grupos de indivíduos aqui e a superpopulação ela é sempre um fator culminante aqui de ciclos maiores de verminose nas propriedades. A imunidade nesses indivíduos já está presente e o controle por OPG também deve ser feito, ou seja, por amostragem, nós podemos realizar um levantamento dos ovos por gama de fezes encontrado nestes animais. Importante comentar que para a realização do teste de OPG, ou mesmo de um copo parasitológico, que nós retiremos as fezes direto da ampola retal dos animais. Porque os ovos da maioria dos grandes estrôngios, ou mesmo pequenos estrôngios, eles são muito fracos e com uma temperatura ambiente alta, que é o que a gente encontra em países tropicais como o nosso, eles eclodem e nós teremos uma contagem de OPG errônea. Logicamente, existem parasitas com ovos bem resistentes e casca grossa, como, por exemplo, o Parascaris decorum, mais fácil de identificar no exame de fezes, mas sempre a colheita na ampola retal dos animais para envio ao laboratório resfriado. O parasitismo por faixa etária também nos leva a um controle por faixa etária. A gente deve idealizar um programa de acordo com o grupo que o animal esteja. E, falando de animais adultos, o controle por OPG é bastante importante. Não devemos vermifugar os animais com menos de 250, 300 de OPG, ou seja, de ovos por gramas de fezes, até porque a gente não pode usar de maneira inadvertida os vermífugos para não induzir a resistência nas mais diferentes populações. Cuidado em não induzir essa resistência. E os trabalhos hoje comprovam que a gente tem aí cerca de 80% dos parasitas gastrointestinais sendo eliminados no ambiente por 20% do plantel. Ou seja, existem animais que estão sempre mais susceptíveis, mais contaminados, e esses são os animais de risco que a gente deveria controlar naquela população. Se pudéssemos realizar o exame de OPG em todos os animais, nós identificaríamos quais são necessários realizar a vermifugação. Num rebanho, sabendo que só 20% é que excreta 80% dos parasitas, se vermifugássemos só esses, manteríamos um bom controle. E o outro aspecto importante é o não aparecimento de resistência, ou a não indução de resistência, o chamado refugia, ou seja, quando um parasita ele não está sofrendo pressão sobre o fármaco utilizado para desenvolver resistência, é importante que nós tenhamos parasitas que não sejam resistentes na população de parasitas intestinais. A ideia nunca é zerar a população de parasitas gastrointestinais. Se eu sofrer uma pressão de utilização de vermífugos de forma inadvertida na população, apenas parasitas resistentes estarão no intestino dos animais e as próximas gerações serão todas resistentes. Quando eu permaneço com parasitas que ainda não têm a resistência desenvolvida, eu teria um cruzamento genético entre parasitas e ainda consigo manter um certo controle na população. Então, o desafio dos vermífugos não deve ser de maneira divertida em todos os animais a cada 2 meses. Isso já não se pragmatiza mais. Voltando um pouco a um fato importante, levantamento epidemiológico. É extremamente importante que nós façamos um levantamento epidemiológico de propriedade. Antes da utilização de qualquer produto ou da montagem de um programa de tratamento ou mesmo de profilaxia dos parasitas gastrointestinais, é importante que a gente faça uma inspeção do ambiente, numa propriedade, numa hípica, num jockey club, para entender qual é o microclima daquela região, como é que é o trânsito de animais, como é que pode ser a contaminação entre indivíduos, como é que pode estar a contaminação do próprio ambiente, da própria pastagem. E, logicamente, a gente deveria realizar os exames de fezes, né? O vulgarmente chamado exame de McMaster, nada mais porque a gente coloca na placa de McMaster para fazer a contagem de ovos por grama de fezes, mas os métodos utilizados são os métodos de Gordon ou Whitlock, são os exames que vão dizer para nós quantos ovos por gramas de fezes eu tenho e entender se eu tenho alto parasitismo nos animais ou não.
A adequação desse programa e a eficácia dele está relacionada não só a um primeiro levantamento por OPG, mas sim, após a vermifugação, um segundo levantamento desta OPG para entender se houve aqui uma diminuição no grupo, ou pelo menos na população de parasitas gastrointestinais dos mais diferentes parasitas que podem estar naquela propriedade. Logicamente, dependendo da faixa etária, a gente deve realizar um controle parasitário, nunca pensando em isentar os animais de qualquer contaminação por esses parasitas. Não podemos esterilizá-los. É até saudável que exista aqui uma certa simbiose, entre aspas, logicamente, que os animais tenham como presença algum ou outro parasita intestinal, até para manutenção dos seus anticorpos, manutenção de um sistema imunológico eficaz contra esses parasitas. Em relação aos antihelmínticos, o que nós temos de produtos e qual a disponibilidade que temos no mercado? Como disse, o lançamento dos antihelmínticos começou na década de 60 com o grupo dos benzimidazóis. Os benzimidazóis incluem moléculas já conhecidas como, por exemplo, o mebendazol, o albendazol, o mesofenbendazol. Depois vieram as lactonas macrocíclicas, como, por exemplo, a própria ivermectina, a albamectina, moxidectina e agora a doramectina. E ainda temos aquelas moléculas que são mais eficazes contra os parasitas chatos, contra os cestoides, como por exemplo as pirimidinas, temos aqui o palmoato de pirantel e por que não o praziquantel. Nesta molécula, que agora a Vetnil disponibiliza para nós temos a associação da doramectina com o praziquantel, ou seja, tem um amplo espectro de atuação e sabemos por vários trabalhos que o praziquantel é muito mais eficaz contra os vermes chatos do que o próprio palmoato de pirantel. Esses antihelmínticos são normalmente utilizados nos equinos por administração oral, de forma oral, quer seja gel ou pasta. E eles podem ser simples, um único fármaco, uma única droga, como associados, como esse que eu acabei de mencionar, doramectina mais praziquantel. A interação com cada grupo parasitário é bastante importante para entender qual a eficácia deste produto. A absorção e a biodisponibilidade também. Como disse, a própria doramectina pode ser utilizada por via oral com uma eficácia bastante alta e erroneamente tem sido utilizada por administração parenteral com uma eficácia muito menor. Esta eficácia é importante e a segurança do produto também. Muitas moléculas bastante eficazes não são indicadas para potros jovens, por exemplo, porque a DL50, uma dose letal, está muito próxima de uma dose farmacológica. E, portanto, a toxicidade nos neonatos, por exemplo, pode ser bastante alta. A doramectina tem uma segurança bastante grande e uma eficácia, pelo seu amplo aspecto, ainda mais associada ao praziquantel. Levando em consideração o aparecimento da resistência de muitos parasitas gastrointestinais contra as moléculas existentes no mercado, o lançamento de uma associação que a Vetnil está fazendo no DORA-Equi Plus, doramectina mais praziquantel, nos traz o benefício da doramectina ser uma lactona macrocíclica mais jovem disponível no mercado e, portanto, com menos resistência como as demais lactonas, como a ivermectina ou moxidectina. E nós temos o praziquantel como molécula muito mais eficaz do que o palmoato de pirantel e algumas pirimidinas contra os vermes chatos, ou seja, contra os cestoides. Esta boa associação nos traz aqui uma eficiência numa nova molécula que tem sido utilizada, mas não há tanto tempo e, portanto, com menos possibilidade de resistência. A doramectina, como sendo a lactona macrocíclica mais jovem no mercado, ela atua, como as demais, numa hiperpolização das células nervosas e morte por paralisia dos parasitas. Já o praziquantel, ele trabalha mais em vermes chatos por depressão metabólica, concorrência e morte deste parasita. A eficácia demonstrada, ela vai ser perante a utilização, porque temos aqui um ineditismo na utilização desta associação. A comprovada eficácia contra o Parascaris ecorum é um fator a ser considerado, porque muitas lactonas macrocíclicas já demonstram uma certa resistência mesmo contra esse parasita, e a doramectina, por ser mais jovens, ainda não tem. A melhor biodisponibilidade e ação por via oral é um fator relevante para a utilização, porque a doramectina vem sendo utilizada para outras espécies de forma parenteral, de forma injetável, e erroneamente não indicada para equinos, e muitas vezes a forma injetável para trazer distúrbios como abscessos ou necroses musculares, diminuindo muito a biodisponibilidade do fármaco. Trabalhos comprovam que a biodisponibilidade por forma oral ela é muito mais eficaz. Esta associação de amplo aspecto
vem de encontro a uma necessidade que o mercado exige. Montar um plano estratégico depende muito de levantamento epidemiológico em cada propriedade. Os vermífugos devem ser utilizados de forma racional. Não devemos induzir ao aparecimento de resistência, mesmo em moléculas que são mais jovens ao mercado. Muito bem-vinda à associação, trazida aqui pela Vetinil, entre a doramectina e o praziquantel. Gostaria de agradecer, logicamente, a Vetinil pela grande oportunidade de poder debater esse assunto com vocês e fico totalmente à disposição para o que vocês quiserem consultar sobre vermifugação e as diferentes verminoses intestinais, tema bastante importante. Muito obrigado.